Hello, English students. Welcome to the intermediate level. You are in the English course, Book 2. All right, very good. So we're going to take a look at this material from class number 1 for the intermediate level. It starts on slide number 2. We start with calculation. So now I'm going to start speaking Portuguese to explain better the rules and everything that you're going to see here today, okay? So let's go. Calculations. Take a look how to say the math signs. Então aqui, gente, é uma explicação muito simples e muito rápida sobre como a gente pronuncia, como a gente fala os sinais matemáticos em inglês. Por que que isso é importante? Se você for procurar individualmente a tradução dos sinais, você não vai ver a tradução correta, porque existe o mais do sinal matemático e o mais de acrescentar, né? Que são dois mais diferentes. Tem o menos de sinal matemático e o menos de utilizado em outras situações. Então, vocês vão ver aqui algumas esses sinais matemáticos com a explicação. Então, quando a gente vai usar um sinal matemático de mais em inglês, não vai ser more, ok? Vai ser plus, ok? Então, plus é o mais de sinal matemático. O de vezes, ele pode ser falado de duas maneiras. Ele é o times ou multiplied by. O menos não é less, é minus. Minus. O igual é equals e o dividido não é shared, né? É divided by, né? Quando você vai acrescentar um número. E equação fica equation. E aqui tem algumas práticas, né? Pra gente utilizar esses cálculos, né? Tem uma continha aqui para você fazer. Então, para praticar, eu vou falar o primeiro e os outros dois vocês vão falar na aula, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 15 plus 20 minus 10 divided by 5 equals 5. Se a conta estiver errada, gente, tranquilo, tá? É só para praticar inglês mesmo, que matemática aqui, math, não é meu forte. Ok? Então, bem tranquilinho, né? Nós temos plus, times, multiplied by, minus, equals, divided by e equation. Já encerramos aqui essa parte dos cálculos matemáticos. Vamos seguir para a próxima matéria. Nesse primeiro módulo aqui, né, do Intermediate, vocês vão focar bastante em vocabulários que se usa em escritório, em ambiente de trabalho. Então, para vocês terem a primeira noção, assim, o primeiro contato com esse vocabulário, nós começamos com office supplies, que seriam os suprimentos de escritório, né, o material de escritório. A gente tem aqui a lista inteira em ordem alfabética, de inglês para o português. Eu vou ler em ordem só em English, ok? Então, vamos lá, vou começar agora. Nós temos cabinet, file, calculator, calendar, highlighter, marker, stamp, ink cartridge, paper clips, computer, cubicle, supply room, scotch tape, rubber band, envelope, né? Mesma escrita, mas a pronúncia vai mudar um pouquinho. Envelope, sheet, brochure, drawer. Aí o sheet de folha, vocês devem estar falando, nossa, mas isso não é outra palavra? Não, tem diferença, tá, gente? Esse aqui, você fala com som de I mesmo. Aquele outro, você vai falar com som de E, você fala sheet, tá? Sheet e sheet, ok? E gaveta é drawer. Você não vai ler o som do E, então fica um som meio do W pro R, né? Drawer, tá? Não é drawer, é drawer, alright? Serve para gaveta, serve para gaveteiro, também é falado da mesma maneira. Vamos para a segunda coluna, ok? Second column. Stapler, staples, to print, printer, bin or waste basket, copy machine, desk, laptop, folder, briefcase, shelf, flash drive, USB drive, stick drive. Então, por mais incrível que pareça, pendrive não é uma palavra que é utilizada em inglês,
tá bom? Então, isso aqui foi alguma invenção de um brasileiro que falou assim, vou usar isso aqui e vou chamar de pendrive. Mas em inglês, se você falar pendrive, ninguém vai entender nada. Então, use uma dessas três. Flash drive, USB drive or stick drive. Depois nós temos roller, table, tabela é igual mesa mesmo, tá? Não estranhem. Keyboard e scissors, alright? Então, mais uma vez, bem rapidinho, só para vocês pegarem se ficou faltando alguma pronúncia. Cabinet, file, calculator, calendar, highlighter, marker, stamp, ink cartridge, paper clips, computer, cubicle, supply room, scotch tape, rubber band, envelope, sheet, brochure, acho que eu pulei o brochure na primeira, né? Mas tá aqui, brochure, drawer, stapler, staples, to print, printer, bin, wastebasket, copy machine, desk, laptop, folder, briefcase, shelf, flash drive, USB drive, stick drive, roller, table, keyboard and scissors. Para quem estava comigo desde o básico, alguma dessas palavras vocês já tinham visto, né, esse vocabulário no material escolar, né? Então aqui só vai servir para relembrar. Let's go to the conversation. We have a dialogue here. Office conversation. Então, dois colegas de trabalho, né? Two colleagues, né? Colleague não é colega que a gente fala assim de conhecido, né? É colega de trabalho, colleague. Então, eles estão conversando um assunto sobre trabalho. A gente vai ver aqui essa conversa da Cindy e do Freddie, ok? Então, eu vou ler os dois sem especificar quem é quem. Eu vou lendo na ordem e vocês vão acompanhando aí. Então, vamos lá. Hey, what's up? You look stressed out. I'm pretty pissed. Why? What happened? I made a huge sale, but we don't have the product available in the quantity that the client needs, and the next shipment is going to arrive after the deadline. That sucks. Is there any way to stretch that deadline? Nope. They need it for this month budget. Did you send them an estimate? Yep. $500,000. My commission would be $5,000. Don't worry, I'm sure next month will be better. I hope so. Otherwise, I will be fired. Come on, it wasn't your fault. Thanks, Cindy. You are a good listener and a good colleague. Muito bem, então essa aqui a gente vai falar sobre, vamos praticar essa conversation, vamos praticar a translation. E aí vamos pro assunto gramatical aqui. Think so, hope so, guess so. Então aqui são algumas respostas que a gente dá quando as pessoas fazem perguntas sobre a nossa opinião. A gente responde, espero que sim, acho que sim e penso que sim. Tá? Então a gente tem essas três formas de dizer aqui. Bom, as expressões mencionadas no título são muito utilizadas para responder perguntas em inglês sobre a sua opinião. Vejamos, então tem uma tabelinha aqui. Afirmativo, tradução, negativo, tradução. Então, quando alguém pergunta, what do you think? O que você acha? Você acha que isso vai acontecer? Tal coisa? Enfim, qualquer pergunta que eu possa dizer, acho que sim. Eu vou dizer, I think so, dando a minha opinião. Se eu quero dizer que eu acho que não, que na minha opinião não, eu vou dizer I don't think so, ok? Quando eu uso guess, o guess também significa achar, mas o guess é quando é suposição, tá? Então, não é opinião, é uma suposição, um chute, vamos dizer assim. Então, I guess so, né? Não tô muito confiante, I guess so. Então, acho que sim. Eu acho que não, aí já muda aqui, ó, fica I guess not. Ok, então aquela regra do negative já não entra muito aqui. A gente usa essa fórmula, tá? Para poder usar o afirmativo e o negativo. A gente vai usar I don't guess so, ou enfim, né? É diferente esses aqui. E aí o último nós temos o I hope so, que aí vai ter uma tradução diferente, que é quando você tem esperança. Eu espero que sim. Então eu vou dizer I hope so, ou eu espero que não. I hope not. Ok? Então, I think so, I don't think so. I guess so, I guess not. I hope so, I hope not. Ok? E aí nós temos uma lista de perguntas
para vocês responderem utilizando essas formas de resposta, tá? Então, nós temos: Do you think people will live longer in the future? Do you think technology will be a problem in the future? Do you think races will end someday? Do you think Brazil will win the next World Cup? Is it easier to be a housewife than having a regular job? Do you think children are happier than adults? Do you think English is harder than Portuguese? And do you think world will change for the best? Então aqui são perguntinhas aí aleatórias para vocês praticarem. Next one, slide number 6, we have work-life balance. Então, um texto, ainda assim, naquele assunto de trabalho, falando sobre, né, balancear o trabalho e a vida privada. Então, aqui tem uma situação, né, de uma pessoa, né, fictícia, que fala o que aconteceu para ela tentar balancear a vida pessoal dela com o trabalho e as consequências dessa mudança. Então, a gente vai ler esse texto, eu vou ler aqui para vocês pegarem alguma pronúncia que possa, né, que vocês possam ter dúvidas, e depois a gente vai ter um discussion, né, vamos falar sobre esse assunto aqui que eu já vou ler para vocês ao final da leitura do texto, tá? Então, vamos lá. Work-life balance. I used to have a typical 5-day week job. But after I came out of my parental leave, I decided that I wanted to spend more time with my children before they start school. After negotiating with my boss, we decided to cut my work week down to a 3-day work week. And this meant a significant cut in my paycheck. I noticed, though, that my workload hasn't decreased in the slightest. I'm now doing 5 days worth of work in 3 days, but getting paid much less for it. I find myself having to take work home just that I can meet the deadlines. It's wearing me out, trying to juggle work and looking after my children and my family. But I don't dare to bring this up with my boss because I think he feels as if he's made a huge concession letting me come in only 3 days a week. Ok? Então, é uma situation aqui de uma pessoa falando as consequências dela fazer algumas alterações aí no trabalho para poder ter mais tempo livre, né? Então, a discussion é: What are the advantages and disadvantages of your work situation? What would you change if you could? Então, aqui, se você trabalha, você vai falar sobre a sua situação de trabalho. Se não, você pode falar a situação de trabalho dos seus pais, enfim, de alguém que, né, more com você, esposo, marido, esposa, enfim. E aí você vai explicar, tá bom? Muito bem. Passando essa parte do trabalho, a gente vai ter uma gramática aqui, que é o how. O how, ele é utilizado em muitas perguntas. O how significa como, mas o how, ele tem algumas ramificações, né, umas branches, que causam, né, que podem fazer vários tipos de perguntas diferentes, e muitas vezes não é ao pé da letra. Então, você tem que entender o que significa a junção do how com essas outras palavrinhas que são utilizadas em perguntas, e aqui você vai ver os exemplos, tá? Então, a gente começa aqui com how, que é como, how sozinho, né? How much, quanto, né, no singular. How many, quantos, né, tanto faz feminino ou masculino. How old, qual a idade. How far, qual a distância ou quão longe. How big, qual o tamanho. How long, quanto tempo. How often, ou how often, aí você pode usar as duas pronúncias. Com qual frequência e how about, que tal. Então, como tá ali no exemplo do how far, quão longe, se a gente tem o how mais um adjetivo, a tradução vai ser sempre o quão. Ah, how beautiful is this place, como tá aqui no exemplo. O quão lindo é este lugar, ok? Então, vocês já viram aí essa listinha bem legal do how, né, que é utilizado em perguntas muito importantes. E aí, no Let's Practice, nós temos number 8, answer these questions with how. Então, vocês
responder aquelas perguntas só usando I think so, I don't think so. Aqui vocês vão ter umas respostas mais complexas, tá? Todas usando o how e os branches do how, tá bom? E aí o bônus tá dizendo assim, how far along, que é só uma curiosidade, tá, gente? Muitas vezes, quando a gente vai perguntar de quanto tempo uma pessoa tá grávida, a gente não sabe como pergunta how long have you been pregnant? Não é uma coisa, a pessoa vai entender, mas não é uma pergunta comum. A forma mais comum é desse jeito aqui, how far along are you? Tá? Então, sempre quando eu perguntar how far along are you, eu tô perguntando para uma grávida o tempo dela de gravidez. Alright? E por último, nós temos um vídeo bem legal e temos o link e o vocabulário desse vídeo. O vocabulário é pequeno, é um vídeo simples, eles falam bem devagar, então tenham paciência, tá? Mas o legal é que nós temos a repetição, então vocês podem praticar repetir também. E vocês têm dois personagens falando a mesma coisa com dois sotaques diferentes. Um supostamente é o American e o outro é o British, tá? Então, um britânico e um americano. E é isso, gente. É isso por hoje, essa aula number 1 do Intermediate Level. Espero que vocês gostem e vamos seguir aí até o próximo nível, que já vai ser o avançado, ok? Kisses and I see you!